E aí, meninos, vamos que vamos! E agora estamos aqui para fazer uma revisão da unidade, tem isso? Tem, só que não é a revisão para a prova ainda. Não. É um quiz revisional. E com uma novidade. Não vou nem falar, porque eu fico com vontade de sair falando tudo no começo, mas vamos esperar e vocês vão ver. Será que eles vão notar a diferença? Acredito que sim, né? E outra coisa mais legal é que essa revisão ainda não é a revisão da prova, Não. Né? A revisão, aquela de 20 minutos, que todos os professores fazem para avaliação, nós somos um pouquinho diferente e nós fizemos um quiz revisional da unidade. Então a gente aproveita uma aula, a última aula antes das avaliações da unidade, a gente pega ela e faz somente uma revisão através do quiz. Então é hora de verificar o aprendizado. Então quer dizer, tem alguma coisa que ficou em dúvida, né? Você não captou, não conseguiu responder? Agora é a hora. Agora é a hora. Ainda dá tempo daí Dá de dar uma tempo, revisada, oxe. de dar uma olhada nos assuntos e ir em busca do sucesso. Fechou? Fechou. Beleza? Beleza. Então vamos pra frente. Aula 16.1, vem com a gente. Olha lá. E na matemática da coisa, hoje o quiz é revisional, ou Isso. seja, os conteúdos estudados na unidade 1. É hora do quiz! Simbora! Vamos lá! E na hora do quiz, lá vem nosso amiguinho, né? Fazendo aquela perguntinha pra você. Mas antes disso, a gente já falou aqui no comecinho que tiveram algumas mudanças no nosso quiz, né? Tivemos. Uma delas é o layout, né? Vamos dizer assim, a distribuição, a apresentação. Né, principal. E outra delas, vamos deixar ver se eles vão prestar atenção? Vamos deixar. Se alguém percebe e fala. E juntamente com o quiz, né, revisional da unidade, a gente traz algumas dicas de estudo, a gente traz alguns detalhes que a gente possa contribuir com vocês, porque sempre a gente está dando aí ideias de aprendizado, né? Mas assim também, tem um outro detalhe. Por quê? Nós já temos, 15 aulas. Será que nesse processo de aula de matemática, educação física, né, e isso e aquilo, e vai, e outras matérias, e outras disciplinas, e outras aulas, será que eles conseguem, no final, absorver tudo, lembrar de alguma coisa? Ou será que muitos, quando você vira o dia, dormiu, acorda, fica assim, ontem na aula foi... Foi o quê mesmo? O que teve na aula ontem mesmo? Será que é isso? Mas tem uma técnica, não tem? Pra gente poder melhorar um pouco essa memória? A gente pode dar uma melhorada, né? Vamos dar uma estudada aí de como que pode ser o nosso percentual de aprendizado. Olha lá. Então, nosso amiguinho vem aí com vocês, né? Lembrando que a gente vai rever os assuntos estudados na primeira unidade. E claro, aí vem uma perguntinha básica aí. Será que é possível a gente lembrar de 100% do conteúdo estudado? Será? O que você acha, professor Maurício? Bom, eu sei, né? Às vezes dá, às vezes não, né? Depende. E a gente vai entender melhor isso agora. Então vamos lá. O percentual de aprendizado vem como? Vamos lá. Primeiro, 10% quando a gente lê. Lê. Apenas lê. Então quer dizer que se eu abrir qualquer coisa aqui no celular e começar a fazer uma leitura, eu consigo armazenar 10% disso que eu estou lendo. Vamos aqui? Vamos pelo menos, vamos conversando com eles aqui? Acho que dá pra gente fazer junto aqui, né? Qualquer coisa a gente chega pro cantinho Vamos aqui, vamos ver. Como é que vai ficar a distribuição? 10% é eu que tenho que dar uma chegadinha pra cá. 10% quando a gente lê. Então eu pego aqui o celular, uma revista ou um livro, Só lê. aí eu abro aqui e começo a ler. Então, isso me dá uma capacidade de lembrar de 10% só daquilo que eu li? É pouco, né? Pouco. 20% então? Quando nós ouvimos... Com atenção, né? Então, Tudo isso é com atenção. Então né? quer dizer que se eu ler com a voz alta, eu vou estar escutando. É verdade. Vou ler e vou ouvir. Porque aí eu consigo já dá pra somar, né? Vai dar 30%, então. Vamos lá. Mas eu acho que não é cumulativo, não. Acho que é só aumentando. Eu acho que é exclusivo, né? 30% quando a gente observa. Então quer dizer que na hora da aula
que a gente está passando conteúdo aqui, está falando com eles, a gente não está lendo, a gente está falando para vocês. E eles ainda Vocês estão escutando, estão observando? 30%. É 30%? Ah, é bom, tá começando a melhorar esse melhorando. negócio, tá melhorando, tá Tá melhorando. ficando bom. Vamos pra frente ainda, eu quero mais, vamos lá. 50% quando a gente observa e ouve, né? Muito bom. Ah, Aqui então... melhorou já muito. Nossa, 50% quando a gente tá lá observando e ouvindo. Mas eu acho que dá pra melhorar, né? Dá, Pode acho que ficar sim, melhor, acho que né? sim. 70% quando a gente discute com os outros. Ah, então eu vou começar a brigar na sala. Vamos brigar? Vou começar a brigar na sala e vou ficar sabido. Não. É isso? Não é pra brigar, não é discussão, é discutir o conhecimento, trocar ideias, personalidade. É trocar ideia. Tipo assim, você viu que fala lá no segundo parágrafo que fala isso e tal, eu entendi que é assim. É outro, não, mas eu penso assim também. Então vai trocando informação com o colega, vai falando, vai discutindo. 70%? 70%. Uau! 95% é quando a gente ensina os outros. Olha aí que beleza. Por isso que a gente aprende tanto, né? Pois é. É por isso, então, que o meu aluno falou assim, professor, o senhor sabe disso aí tudo porque o senhor vê isso todo dia. Vive ensinando. Então tá certo. Então, quando a gente fala pra vocês sentarem juntos, sentarem em dupla, em trio aí, trocam as experiências. Às vezes eu tenho mais afinidade em matemática, mas você pode ter afinidade mais em língua portuguesa, né? Em geografia, em história. E aí, tem menino que história é top, né? Ele lembra direitinho da Revolução Russa, da lá, 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 lá. A minha menina mesmo desenrola bem a história. Então, tipo assim, se você tem essa afinidade, aí espalha isso pros outros, né? Seja solidário, entendeu? Ajuda o colega, vai lá. Agora, se você tem afinidade com cálculos, né? Senta com aquela pessoa que está com dificuldade, conversa, explica. Você ensinando, você aprende 2 vezes. Dizem os ditados, mas eu acho que aprende até mais, né? Sabe o que eu pensei agora? Olha só, vamos imaginar, eu tenho afinidade com matemática, parte de álgebra. Você com matemática, geometria. Sim. Se a gente senta e troca, eu te ensino álgebra, tu me ensina geometria, eu aprendo geometria e memorizo álgebra 95% e você também. É nessa troca que é legal, né? Então, mesmo a gente sabendo mais de um conteúdo, a gente pode aprender mais ainda e alcançar. Agora, realmente, o 100% é um valor muito... vamos dizer, 100% é muito forte, né? Às vezes, vocês, né, na escola... Chega um professor, você sabe, tem aquela fórmula lá Aí você fica assim, aquela fórmula, peraí, não. Qual fórmula? Professor, o senhor é professor. Eu falei, mas assim, às vezes guardar muitas fórmulas é mais trabalhoso. Uhum. Mas o que fala o conteúdo? A gente começa a desenrolar uma conversa. Não, é porque isso. Tá, entendi. Não é a fórmula, é o entendimento do todo, que é o mais importante. Então vamos lá, né, dos assuntos que a gente estudou na unidade 1. Um deles foi a estatística, né? Tá no top 5 do Enem. Tá mesmo. Então foi isso aqui. Que é o ramo da matemática que recolhe dados, organiza dados, faz ali toda a condensação desses dados. E nós vimos até que ela faz mais do que isso, porque a partir dessas informações que ela colhe, ela toma decisão. E decisão com precisão, com a margem de erro, e nós vimos que quanto menor a margem de erro, melhor é a pesquisa. E o legal é que tem a paródia, né? Faz a pesquisa, que hoje o assunto é estatística. Na tabela, os dados da pesquisa. E ela ficou combinando. Né? Vamos pôr no gráfico sem malícia. Combinamos com... Assim ensinou. O assunto é estatística, sim, bora resolver. E aí a gente viu moda, média, mediana. A gente viu variância, desvio padrão. Vimos gráficos. Vimos frequência relativa, frequência absoluta. Tudo isso. Então a gente tem propriedade aí com muita coisa nessa primeira unidade sobre esse assunto de estatística. Então vamos lá? É o ramo da matemática que se escolhe, organiza, representa e trata os dados relativos a uma determinada população. Bora ver então. Pergunta de número 1. Em uma turma com 50 alunos, a idade média é 18 anos. Qual é a soma de todas as idades desses 50 alunos? A idade média é 18? Uhum. A pergunta é qual é a idade média? Qual é a soma? Qual é a soma? Das idades dos 50 alunos. Será que dá para fazer? Tá faltando alguma coisa não aí?
Em uma turma com 50 alunos, a idade média é 18. Qual é a soma de todas as idades desses 50 alunos? A soma é 180? A soma é 360? A soma é 540? Lembra como é que é a média, né? Média O é que a gente soma faz de todos. é a soma de todo mundo aqui, né? Soma todo mundo e divide pelo quantitativo, né? Isso. Pelo quantitativo de valores que a gente está ali falando, né? Verdade. Então, Nós temos a média a e média nós é temos a 18? quantidade. E a soma é? A soma nós não sabemos. É o que eu É quero. o que eu quero. Soma é o que eu quero. E aqui é a quantidade 50. de... Ah, então agora olhando assim já tá ficando melhor, não tá? Aham, agora melhorou. Se tá dividindo, o que a gente pode fazer? Pensa, Passa pensa. pro outro lado e eu... Quase que eu dou a resposta pra eles. Tchan, 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 tchan. Um tempinho a mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E a resposta é... Então, quando a gente tem média aritmética, a gente tem a soma de tudo dividido pelo quantitativo, né? Isso. O quantitativo aqui são 50 alunos. E a gente tem a média. Então, tá dividindo, passa multiplicando. Então, é só fazer 5 vezes 18 Isso. e acrescenta um zero. Acrescenta um zero. 50 vezes 18. 5 vezes 18. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 8 é 40, dá 90. Mais um zero, 900. 900. Olha aí, ficou vermelhinho, surgiu a resposta aqui. Será que eles observaram a mudança, além da parte estética da coisa, né, na apresentação? E aí? Tem mais um detalhe aí agora, tem. Cadê? E aí? Aqui, um detalhe importantíssimo. Os nossos quizzes, as nossas brincadeiras aí, as nossas atividades de revisão e tudo mais de quiz, sempre tinham 4 alternativas. Mas aluno do terceirão Mas agora... tá com o pé no Enem, né, professor Maurício? nós pensando aqui, ó. São 5 alternativas. 5 alternativas, porque é o que o Enem cobra, né? Porque, na verdade, até o ensino fundamental, até o 9º ano, 4 alternativas, né? Em todas as avaliações externas, 4 alternativas. E quando a pegada é no médio, as 5 alternativas. A gente vinha colocando 4 ainda pelo fato da facilidade aqui também e tal, né? Mas agora é que são elas, tá? Agora começou a fechar o cerco. Então o percentual de acerto reduz um pouquinho, né? Quando a gente tem 4 alternativas, 25%, né, para cada. Agora, 20%. Tá bom? Beleza. Mas é treinando vocês que a gente quer chegar lá. Vamos lá. Então aqui era só multiplicar a quantidade pela média, né? Então 900 é a resposta correta. E a dica é, sempre que você se deparar com uma questão de média no Enem, que ele te dê a média, verifica qual é a quantidade e daí você já tem a soma. E você consegue fazer manipulações tranquilas. Tira um atleta, coloca outro atleta, tira não sei o que, coloca... Porque fica mais fácil quando você tem a soma total. Maravilha! Pergunta de número 2 agora. Em um grupo de 13 pessoas, 6 têm 17 anos, 4 têm 16 e 3 têm 18. Qual é a mediana destas idades? Ah, então agora que é mediana, né? Mediana. Não quer mediana e não média, né? A primeira Isso. queria média, essa aqui que é a mediana. Mediana. Muito bem. 13 pessoas têm 6, 17, 13 pessoas, um grupo de 13, tá. 6 tem 17 anos, 4 tem 16 e 3 tem 18. E a mediana é? O número é ímpar, né? Então tá mais fácil do que se imagina, né? Tá bem facinho, bem facinho. Facinho, facinho, facinho. Vamos lá, vamos lá. Mediana. O que eu preciso fazer para encontrar a mediana? Mediana. Dou-lhe uma, mediana. Dou-lhe 3, mediana, mediana. Muito bem. E aí, vamos à resposta? Vamos lá? Vamos lá, então. E a resposta é 17. Como assim? Por que 17? Como são 13 pessoas, a gente pode ir montando aqui, né? A gente pode começar aí com quem tem menos, né? Menos. 16 anos. Então, são 4 pessoas? Isso. 16, 16, 16, 16. São os dados, né? Da pesquisa, né? Depois, aí 6 tem 17, né? Então, 17, 17,
17? Acho que por aqui a gente já encontra a mediana, não encontra? São 6 com 17, né? E depois 3 com 18, certo? 18, 18 e 18. 13. A mediana é o termo central, não é? Isso. O termo central. Se são 13 valores... 13 dividido por 2, 6 e sobra 1. Isso mesmo. Então a gente vai pegar, passa os primeiros 6 aqui, né? Ó, 6. E a gente fica com o termo que é o sétimo. Central. Isso, Beleza. esse é o central, então 17. Sem sofrimento nenhum. É assim que a gente faz em contramediana, o termo central. Ainda mais quando o número de elementos é ímpar, ficou muito fácil. É só colocar na ordem, né? Ou crescente isso. ou decrescente. E chega lá, tá bom? Beleza. Pergunta de número 3, vamos lá? Vamos. Pergunta de número 3. Esses assuntos aqui são todos voltados para a estatística, tá? Depois a gente vai desenrolar sobre os outros aí. Qual informação estatística dá garantia de confiança da pesquisa? É a média? É a moda? É a mediana? É o desvio padrão? Ou é a média ponderada? É a média, é a moda, é a mediana, é o desvio padrão ou é a média ponderada? Será que eles lembram o significado de cada coisa dessa aí? Será? Será? Bom, a média nós fizemos agora, né? A média soma tudo e divide pela quantidade de valores que eu somei. A mediana está no meio. Moda é bem simples, é o que mais se repete. E agora nós temos ali a média ponderada, que é um tipo de média também, só que calculado de maneira agrupada. Por exemplo, na questão 2, nós podíamos fazer a média ponderada. Né? Se ele pedisse, era só multiplicar a quantidade de alunos que tinha 17 anos, mais a quantidade que tinha 16, mais a quantidade que tinha 18, e dividido por 13. E o desvio padrão. O desvio padrão é aquele cálculo que nós fizemos quase que por último lá nas partes de estatística. Calcula-se a variância e depois tira-se a raiz quadrada da variância. Mas então qual é a que garante, né, a confiança? Ah, essa dele sabe que a gente falou, anota isso aí, anota que vai cair no Enem. Foi avisado. Nós avisamos. Então eles já sabem com certeza. Então, fácil, né? Essa aí é bem teórica, né? Aquilo que dá certeza, garantia e confiança de uma pesquisa, com certeza é o Desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância é a média dos desvios médios. Então, ele vai dar uma garantia. É ele aquele fator que nas pesquisas eles falam. Ah, uma variação de 2% para mais ou para menos. Ah, tem uma margem de erro de 1% para mais ou para menos. Isso é o desvio padrão da pesquisa. Isso que dá uma garantia de confiança. Lembram que foi aí que a professora Lucy ganhou de mim, lá naquela caminhada, processo de caminhada? Ela tinha um desvio padrão menor. Achei que era um desvio, desvio de coluna também, né? Também tem. Ei, não, tô brincando. Ó, o que acontece, né? Quando a gente fala aqui de média, moda e mediana, são as medidas de tendência central. Só centraliza. Só centraliza, não garante nada de confiança de pesquisa, não. O que poder... a ponderada é a média. Tá dentro da... Né? Já matava tudo. Às vezes no Enem é só isso, não é? Às vezes nós dois falando ao mesmo tempo. Então, o desvio padrão é a única aqui que realmente vai lá na pesquisa, faz aquele cálculo todo e tem aquela margenzinha de erro, para mais ou para menos. Então, aqui é que garante a confiança da pesquisa, certinho? Beleza? Duas aí de calcular, uma teórica, tá bom demais. Mais uma aí, vamos lá? Na terceira já foi. Quarta pergunta. Um estudante aplicou as regras de estatística e descobriu que a variância de uma pesquisa é 0,36. A pergunta é, qual é o desvio padrão desta pesquisa? É 0,72? É 0,60? É 0,36? É 0,18 ou é 0,90? Qual é o desvio padrão desta pesquisa? Se vocês estavam atentos à fala na questão 3, vocês vão saber resolver.
Nas regras de estatística, a variância de uma pesquisa é 0,33. Qual é o desvio padrão? Lembrando que o desvio padrão é o que mesmo? Desvio padrão? Pode falar? Desvio padrão? Não. Não, né? Não. Eu falei agorinha. Não pode. Não tem como. Não pode. Não Não pode. pode, não. Vamos lá? Não, vamos dar uma dica, né? O desvio padrão é o que da variância? Raiz. Raiz quadrada? Raiz quadrada. Ah, então é só a gente pensar aí na raiz quadrada de 36? De 0,36? Pode Isso. ser? Pode ser. Então pronto, né? Fácil, né? Ah, mas eu não sei raiz quadrada quando o número tem vírgula, assim, eu não sei. Transforma em fração. Transforma em fração. Fica facinho também. Vamos lá? Vamos. Resposta correta, então? 0,660, 60, né? 6 ou 60, né? Esse zero aqui, ele implica pouco, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem a raiz de 0,36? Isso. Então, que é o mesmo que a raiz de 36 centésimos. Ah, é o mesmo que a raiz de 36 sobre 6, né? Isso. Que é o mesmo que a raiz de 36 dividido pela raiz de 100. É, que tá aqui dentro também a gente já pode resolver tudo de uma vez, Isso. né? A gente pode separar ou não, né? E aí, raiz de 36? 6. 6. Raiz de 100? 10. 10, né? E quanto é 6 dividido por 10? É 6 décimos, né? 0,6. Isso mesmo. Beleza. Mas só pensar, né? O único número aqui que seria provável, né? De fazer aí ele vezes ele dá 36, seria o 60 ali, o 6, né? A não ser que você ainda confunda raiz quadrada com multiplicar por 2. Né? Ah, sim. A potência. Aí vai ser 18. Então, muito cuidado nessa hora. Vamos de pergunta número 5? Vamos lá, Ainda mas não. antes disso, a gente tem que dar uma relembradinha aqui, porque outro assunto tratado na unidade foram as geometrias, né? A gente fez um pouquinho da plana, um pouquinho da espacial, e aí a gente foi aí dosando as ideias, relembrando algumas coisas. Tivemos 4 aulas, né? Porque a geometria realmente, de fato, é muito importante para o desenvolvimento de vocês e a chegada no sucesso aí no Enem, porque cai muita geometria. É um dos top 5 também. Cai nada, Despenca, né? Desenrola aí tudinho. Então, na geometria plana, ao passar que a gente sabe que temos a geometria espacial, mas muita coisa se desenvolve apenas com a plana, né? Isso. A plana é a base de tudo. Então, a gente pode ficar, assim, bem concentrado na geometria plana, que te ajuda a desenrolar o resto. Vamos de perguntas? Vamos. Vamos lá, e agora sim, então, pergunta de número 5. A área de um triângulo retângulo de base 10 e a área, de um retângulo de base 10 e a altura 12 centímetros é 120 centímetros quadrados. Ah, é mesmo? Né? 10 vezes 12, 120. Beleza. A pergunta é, quanto mede a área de um triângulo de base 10 e a altura 12? Ah, é muito fácil, né? Ah, tá de graça. É só a relaçãozinha entre o triângulo e o retângulo, né? E eu acho que nós até falamos isso na última aula, num dos exercícios. Você desenhou um triângulo e falou alguma coisa. Ah, vamos ficar quietos, senão... Não precisa gritar, a gente já escutou, tá? Tem menino aqui que tá gritando, não sei o quê. Tá. E vai falar a resposta, tá? Vamos facinho. Questão de aplicação rápida. Bem rapidinho mesmo, né? Vamos à resposta? Vamos. Sabendo que o triângulo é a metade de um Retângulo que né? eu contei. Então a gente tem um retângulo aqui, base 12, altura 10, né? E a gente fez a área já foi dada, a base vezes a altura, dividido por 2, é quando temos o triângulo. Porque no retângulo só base vezes a altura, mas o triângulo, de mesma base e de mesma altura, vai ser a metade. Se é a metade, com certeza a resposta é 60, letra A. E é legal porque pode ser esse triângulo retângulo, pode ser qualquer outro triângulo lá dentro. Né? Se eu fizer qualquer triângulo lá dentro, desde que tenha a mesma altura e a mesma base, vai ter a mesma área. É, a gente poderia ter outro tipo de triângulo aqui assim, ó. Isso. Mesma altura, né? E mesma base. Vai ser do mesmo jeito. Vai ser a metade do mesmo jeito. Tira esses cantinhos aqui. Beleza. Só para vocês entenderem bem essa aplicação. O triângulo
tem sempre área igual a metade da área do quadrilátero que o contém. Beleza. Vamos lá. Pergunta de número 6. A área de um triângulo de base 8 e altura 20 é 80. Agora a gente já sabe, né? 20 vezes 8, 160. Divide por 2. 80. 80. Quanto mede a área do retângulo de base 8 centímetros e altura 20 centímetros? De graça também, de graça. É o inverso da outra, é? Isso. Processo inverso, legal. Então, se na anterior a gente dividiu por 2, o que tem que fazer aqui agora? Ó, a área do triângulo É 80. é 80. E do retângulo? De mesma base, mesma altura. Mesma base, mesma altura. É um ponto de observação para vocês na hora da prova. Claro que nós não podemos desconsiderar que na prova tem vários outros fatores, né, que tem que ser trabalhado para você poder chegar nessa aplicação lógica. Mas geralmente as questões se resolvem desse jeitinho assim, só com aplicação lógica. Beleza. Ah, então tá muito fácil, Essa né? ficou Vamos fácil, lá? essa ficou de É graça. só dobrar, né? Então, Isso. se o triângulo é a metade de um retângulo, eu tenho a área do triângulo, que era 80, a área do retângulo é 160 centímetros quadrados. Beleza. Vamos de pergunta número 7, Ainda na não. geometria espacial? Ainda na Isso. geometria, agora vamos de geometria espacial, né? Isso. Sempre é bom dar uma relembradinha aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, prismas e pirâmides, né? A gente viu aqui, tem até o nome da pessoa. Tem, aqui. porque não pode, né? Se ela fez, a é gente dela. tem que E reconhecer. olha que top os desenhos que ela fez aqui. Ela colocou numa perspectiva bem realista, ficou mesmo, bem legal. Mesmo. E aí a gente lembra, né, da geometria, Estou calculando noite e dia, é tanta equação que me arrepia, o que eu faço, ai meu Deus do céu. E aí, área do, como é que é mesmo a musiquinha? Estudar geometria é perfeito, fique atento aos detalhes. Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. Volume do prisma e cilindro faz. Área da base multiplica a altura e nada mais. Já no cone faço tudo direito. Na pirâmide fica do mesmo jeito. Área da base vezes a altura. Mas dessa vez divide tudo por 3 e arrasa. Geometria, estou calculando noite e dia. Então é muita equação, mas quando a gente começa a se apropriar do assunto, começa a já ficar mais de boa, né? Mais tranquilo. Então aqui temos aí uma revisãozinha básica da geometria espacial no paralelepípedo, no hexaedro, que é o cubo, né? Então assim, a gente tem algumas situações aqui, mas o cubo, né? O volume do cubo é a aresta ao cubo. Mas se a gente fizer a área da base vezes a altura, dá na mesma também, né? Coisa, porque a área do quadrado, A vezes A. A área da base é A vezes A, a altura é A. E esse ponto foi interessante, porque num prisma, eu não preciso ficar mais preso. É só multiplicar A vezes B vezes C. O Enem sempre joga um prisma. No cone, no cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Fica fica facinho. Eu simplifico um monte de fórmulas e fica mais tranquilo de trabalhar. Isso mesmo. Então agora vamos fazer umas perguntinhas para eles sobre geometria espacial. Vamos lá então, pergunta de número 7. Qual é o volume de um paralelepípedo reto-retângulo que tem 8 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade? Qual é o volume de um paralelepípedo reto-retângulo? Uau! Comprimento 8, largura 10 e profundidade 5. Qual é o volume? Pam, 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 pam. E aí? Será que eles sabem o que é um paralelepípedo reto-retângulo? Será que eles têm ideia? Eles lembram? Ó, tem alunos dando resposta já. Parabéns, parabéns. Lembrou, né? Muito bom. Isso, fizemos na sala, isso mesmo. Fizemos a piscina na sala, lembra? Isso, aquele lá mesmo. Só que aqui eu não quero área, eu quero o volume.
Perfeito. Muito bom, muito bom. Então, vamos à resposta? O paralelepípedo retângulo reto, né? Então, a gente já sabe que é só multiplicar as dimensões, não é? Isso. Então, para fazer um volume, a gente vai fazer A vezes B vezes C, ou seja, multiplica as dimensões. 8 vezes 10 vezes 5. Importa a ordem? Não. Não, porque é a multiplicação, né? Na ordem dos fatores, não altera o produto. E aí, 5 vezes 8? 40. Vezes 10? 400. É só aumentar o zero, né? Então, aí, alternativa, letra E. Muito bem. Beleza? Mais uma. 8 agora. Vamos lá. Falando ainda de geometria espacial. O volume de uma pirâmide de base quadrada com 9 centímetros de aresta e 15 centímetros de altura é 405 centímetros cúbicos. Tá? Ali sai o quadrado, é centímetros cúbicos. Sabendo disto, qual é o volume... Isso, é 3 aí, tá vendo? Falei que era 3. Não, tá bonito. Tá? Tá. Tá, eu ia apagar aqui pra melhorar, mas ok. Vai lá, sabendo... Que o volume é 405 centímetros cúbicos. Sabendo disso, qual é o volume de um prisma de base quadrada com 9 centímetros de aresta da base e 15 centímetros de altura? Vamos ver se eles lembram da regrinha do volume de um prisma e do volume de uma pirâmide. A base é a mesma e a altura é a mesma. Ah, então é só fazer isso. Isso. Ah, eu gostei. É Só só isso. Isso. Bom, a gente já sabe que o prisma ele é maior que a pirâmide, né? Porque ele tem duas bases, ele é mais cheinho, né? Quantas vezes maior? Então não é isso. Ah, beleza. Agora, se ele lembrar quantas vezes maior... Desculpa, maior assim em questão de capacidade, né? De volume. Quantas vezes? Porque ali ficou bem fácil agora, né? Na pirâmide divide por 3 e arrasa, né? No prisma, não. Não. Ah, então o prisma é 3 vezes maior que o volume da pirâmide? Yes! Então é só a gente dar o foco aqui, né? Isso. Não precisamos nem fazer o cálculo com... Muito bom. Ah, eu acho que tá fácil, não tá? Depois Tá dessa, facinho. né? Tá, depois dessa Então, ficou... se a área da pirâmide, né? Ó, a área não, volume, estamos falando de volume. Se o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? E o volume do prisma é só a área da base vezes a altura, e eles têm a mesma base... E a mesma altura? A mesma base, a mesma altura. Então, se aqui está dividido por 3, agora o que eu vou fazer aqui? Multiplicar por 3. Então, é só multiplicar por 3 e 405, Isso. que com certeza não dá 810, né? Não. 1.215 centímetros Muito cúbicos. bom. Valeu, Beleza. legal. Então, usando aqui, sem usar muito cálculo, e sim mais o raciocínio Lógico, né? Agora vamos de geometria analítica? Vamos um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho dela, né? E a geometria analítica já é aquela geometria no plano cartesiano, né? E nossa, esse mapa mental aqui tá top, ficou né? Bonito. Muito bonito. Esse Ó. Tá falando da área do triângulo, que é o modo do determinante do delta. O modo determinante dividido por 2. Tanto assunto, né, na matemática. Tem aqui a distância entre 2 pontos. Aqui, ó, isso. Aqui a distância do ponto da reta. Aqui a equação da reta. Beleza. Né? Ali o baricentro, nós não falamos do baricentro, mas tem aqui o baricentro. E nem também da circunferência ainda. Isso são coisas posteriores. Mas é porque o cara aqui já vem aí na fez unidade 2, né? bem colorido, bem bonito, bem muito arrumadinho. Bonito. Gostei. Também, muito lindo, gostei. Então temos mais 2 perguntinhas, né? Mais a 9 duas. e a 10 vai fazer referência à nossa geometria analítica. Então vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Olha lá. Pergunta de número 9. 2 pontos A e B estão alinhados sobre o eixo X. Podemos afirmar que, letra A, formam um triângulo. Letra B, a distância dos pontos será YB menos YA. Eles têm abscissa igual a 0. Eles têm ordenadas diferentes de 0. Ou a distância dos pontos será XB menos XA? Aí está a nossa pergunta de número 9. Será que vocês focaram somente em fazer contas? Ou será que vocês compreenderam direitinho como que funcionam esses pontos no plano cartesiano?
E aí, 2 pontos A e B são alinhados sobre o eixo. A gente pode dizer, então, que se eles estão alinhados, né? Formam um triângulo. Então não, essa aí tá absurda, né? Essa aí é aquela absurda. Agora as outras ficam meio confusas, porque olha lá. Tem abscissa igual a 0? Porque ordenada diferente de 0. E eu fico ali meio assim, não sei, tá? O que é abscissa mesmo? A distância dos pontos será o x do B menos o x do A? Ou o y do B menos o y do A. Aqui tá se contradizendo as duas, não é? Ah, tá. Pronto, então nós já achamos 2 alternativas que se contradizem. Então, uma delas provavelmente é certa e a outra é errada. Então, com isso, já exclui-se que... Não, o triângulo é absurdo. Só tem 2 pontos, né? Que são 3, pelo menos. Agora a abscissa 0... A abscissa é o valor do x, não é? Ah, então não, porque tá sobre o eixo x, então tem coordenada x, não tem a y. Então o y é 0. Opa, se o y é 0, ele não pode ser diferente de 0. Esses pontos estão alinhados sobre o eixo x. Então ou é a B... Então eles vão formar uma reta, né? Isso, uma reta. Em cima do eixo x, coincidente. Então é só fazer xb menos xa para achar a distância? Com certeza, né? Perfeito, beleza. então. Xb menos xa. Vamos dar uma representada aqui para eles entenderem? Temos lá o eixo x, temos o eixo y e temos 2 pontos aqui em cima do eixo x. Olha lá, entendeu? E aí eu vou ter que fazer a distância entre eles. O que vai importar? O x do B e o x do A, né? E aí, se eu fizer o x do B menos o x do A, eu consigo a distância. É isso, beleza? Se está em cima do eixo x, vai ser xb menos xa. Se o ponto estivesse em cima do eixo y, aí sim, ia ser o y do B menos o y do A. Tá bom? Beleza. Então, de acordo com o eixo que está representado. Era essa a referência. Vamos lá agora, última pergunta do nosso quiz de hoje, é a pergunta de número 10. A distância entre um ponto P e uma reta S será uma reta transversal, uma reta paralela, uma reta perpendicular, uma reta oblíqua ou qualquer reta que liga o ponto à reta? Ah, e lembra que a gente falou que tem que ser a menor distância? A menor. E a menor é quando forma um ângulo de? 90 graus. E um ângulo de 90 graus é o quê? Uma reta perpendicular. Perpendicular. Então essa é a resposta? Essa é a resposta. Muito bem, essa aí não deixamos nem pensar, né? Não. Olha lá, tem uma reta, tem um ponto P, tem uma reta S. E qual é a distância menor que nós vamos ter? Aquela que forma um ângulo de 90 graus. Certo? Beleza, beleza? E finalizando a nossa aula, então, anote os erros e os acertos das questões, né? Isso. Ao fazer simulados, provas, mesmo responder os quiz aqui durante a nossa aula, é fundamental que você anote seus erros e seus acertos em cada questão. Isso ajuda você a identificar quais são os assuntos, os conteúdos, as matérias em que você precisa se dedicar mais e monitorar o seu progresso nos estudos, né? Ao anotar seus erros, não se limite apenas a registrar a resposta errada. Tente entender qual foi o seu raciocínio na hora de responder a questão, identificando possíveis falhas na interpretação do enunciado ou na aplicação do conteúdo. Muito importante esses últimos 2 pontos, olha só. Interpretação do enunciado, aplicação do conteúdo. É muito importante isso aí. Verdade, né? Então, assim, é uma dica bem legal aqui, né? Ah, mas eu vou focar no erro? Não, a gente foca no erro, foca no acerto. A gente precisa focar no aprendizado. Então, se você errou, tenta entender qual foi a sua linha de raciocínio, por que você está pensando dessa forma, o que é que faltou, né? O que é que ficou a desejar. E tudo é assim mesmo, né? A gente, às vezes, o erro faz com que a gente aprenda muito, né? Porque a gente vai olhar aquilo assim, poxa... Aí tem vezes que a gente erra e nunca mais esquece, né? Isso. E aí não erra de novo, não. É porque assim, quando você erra, você tem que diagnosticar. Por que eu errei? O que foi que eu fiz ali de errado? Diagnosticando, você vai corrigir. O interessante é isso, é encontrar o erro e corrigir. Porque daí, aquela dali, você não erra mais. Tem até um ditado que fala assim, né? Errar é humano. Permanecer no erro, aí é burrice. É verdade. Certo? Beleza. Tem brincando com os números? Tem.
Vamos lá, acho que Brincando com os Números é um pouquinho diferente hoje. Olha lá, na telinha eu brincando com os números, dicas para fazer uma boa prova do Enem, por exemplo. Mas para fazer as provas na avaliação daqui também serve, né? Rotina equilibrada e organizada para evitar ansiedade. Praticar atividades físicas para cuidar da saúde mental e do corpo, né? Estar em conexão com pessoas próximas, trocando informações, discutindo, aumentando o seu conhecimento. E claro que potencializar o que já foi estudado, trabalhando a confiança. Então, quanto mais você fica confiante em determinado assunto, aquilo vai reduzindo, né, aquela ansiedade. Ah, não, isso eu já sei, isso eu tenho, né? Isso você pode fazer com os assuntos aqui, dos conteúdos que caem na avaliação da unidade. Então, você vai potencializando seu conhecimento, vai chegando ao resultado que você tá sabendo, né? Coisa boa a gente pegar uma prova assim, uma avaliação e a gente olhar assim, essa eu sei, essa eu também sei, essa eu sei, essa eu sei. Dá um negócio legal, né? Uma coisa assim. Agora também se vai não sei, aí o negócio dá, né? Então, assim, ó, potencializa o seu conhecimento, né? Vai de encontro, assiste a aula novamente, refaça as atividades e aí, com certeza, você vai ter essa confiança na hora de fazer a avaliação, tá bom? Beleza! Beleza? Ficamos por aqui. Já a gente volta com mais situações, né? Revisão, atividades de sala, correção e tudo junto e misturado. Até já!